Propriedades de potenciação de fração. Bom, vem com o Rafael Prof que hoje eu vou ensinar todas essas para vocês. Em primeiro lugar, quando eu tenho uma fração e toda essa fração está sendo elevada a um expoente. Como assim toda a fração? Quando a gente representa com parênteses, significa que tudo que está aqui dentro desse parênteses está sendo elevado ao quadrado. Então, como que eu resolvo isso? 3/4 vezes ele mesmo. Não é isso que é uma potência, é um número que está na nossa base elevado ao expoente. O expoente é 2. O que significa isso? É a minha base vezes ela mesma 2 vezes. Então isso vai ficar 3/4 vezes 3/4. 3 vezes 3 dá 9 e 4 vezes 4 dá 16. Muito bem, então 3/4 ao quadrado dá 9/16. O que a gente tem de diferente daqui para cá? O parênteses. O que vai influenciar na falta desses parênteses? Bom, quando a gente não tem esses parênteses, significa que apenas esse número de cima, ou seja, o nosso numerador, está sendo elevado ao quadrado. Significa que o 4 vai permanecer. Então isso seria 3 vezes 3 sobre 4, ou 3 vezes 3 dá 9, 9/4. Essa é a nossa diferença. Quando temos o parênteses, é tudo que está sendo elevado ao quadrado, quando não temos apenas o termo que está com o expoente. Nesse caso de baixo, por exemplo, o expoente só está no 4. Então isso vai ficar 3 sobre 4 vezes 4, que dá 3/16. Ok? Quando a gente tem agora um sinal negativo, como que a gente vai encarar isso? Da mesma forma de quando a gente tem o parênteses aqui em cima. Vai ficar essa fração vezes ela mesma 2 vezes. Como a gente tem aqui uma multiplicação, a gente vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. E o restante vai ficar igual. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Nessa situação aqui, ó, a gente não tem agora o parênteses. Como que ficaria isso? Como o sinal não está sendo elevado ao quadrado, ele vai repetir. Nessa situação aqui, o expoente ele é apenas do 3, então embaixo também repete. E aí a gente faz 3 vezes 3, que dá 9. Então isso daqui dá 9 menos 9/4. O que eu quero que vocês reparem aqui? Se existisse parênteses dessa forma, o que iria mudar? O sinal, ele continuaria fora do parênteses, não é? Então, o que a gente faria? Repetiria ele e resolveria isso daqui, ó. 3 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Por quê? Porque agora, como está tudo dentro do parênteses, a fração inteira, eu tenho que fazer a fração inteira vezes ela mesma. Então, ficaria menos 9/16. Continuando. Agora, quando nós temos uma fração elevada a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Tá? Então, como a gente tem aqui uma fração inteira sendo elevada a 0, o resultado disso é 1. Você sabe por que dá 1 e não dá 0? Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Depois eu faço um vídeo explicando sobre isso. Bom, agora aqui nessa próxima. O 0, ele é apenas expoente do numerador. Mesma situação daqui, ó. A gente não está elevando a fração inteira a 0, porque não existe esse parênteses nessa situação. Então ficaria 1/4. Nessa de baixo, vai repetir o de cima, porque o expoente está só embaixo. O 4 elevado a 0 dá 1. 3 dividido para 1 dá 3. Agora a gente tem aqui, ó, 3/4 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a gente só repete 3/4. Agora, nessa situação aqui, ó, ela é um caso especial, quando a gente tem um expoente negativo. Quando a gente tem um expoente negativo, a gente precisa inverter essa fração. Lembrando que inverter é diferente de fazer o oposto. Inverter é trocar a posição do de baixo pelo de cima. Então isso daqui ficaria 4/3 elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então no final das contas a resposta disso é 4/3. Bom, vamos para o final agora. Agora a gente vai falar sobre propriedades de operações de frações. Vamos lá. Quando a gente tem uma multiplicação de potências que possuem a mesma base, ou seja, o que está sendo elevado é o mesmo, a gente pode
conservar essa base, ou seja, repetir, e somar os expoentes. 3 mais 2. 3 mais 2 dá 5. Então, isso daqui, o resultado disso seria 3 quartos elevado à quinta potência. Ah, Rafael, eu preciso resolver agora 3 quartos elevado à quinta potência? Depende. Depende do que o enunciado da tua prova, da tua tarefa, do que está pedindo. Se o enunciado fala, aplique as propriedades de potência, você pode parar aqui. Agora, se o enunciado te pede, aplique as propriedades de potência e resolva, e simplifique o resultado final, ou algo assim, aí você vai precisar desenvolver isso, tá? Continuando. Na multiplicação de potências de mesma base, a gente somou os expoentes. Na divisão, a gente vai fazer o quê? Bom, a divisão não é a operação inversa da multiplicação, então se na multiplicação a gente soma, na subtração a gente subtrai. E 3 menos 2 dá 1. Então isso daqui é a mesma coisa aqui. 3 quartos elevado a 1. E 3 quartos elevado a 1 dá 3 quartos. Por quê? Acabamos de ver aqui, ó. Propriedade de quando a gente tem uma fração elevado a 1. Ou qualquer número elevado a 1. Continuando. Aqui eu apenas fiz o quê? Coloquei multiplicação e divisão numa operação, numa expressão só. O que vai mudar? Nada. Eu vou resolver da mesma forma. O que vai mudar? Nada. Eu vou resolver da mesma forma. 3 quartos elevado a primeira multiplicação. Então eu vou somar meus expoentes e depois, como eu tenho que dividir isso, eu subtraio. 3 mais 2 dá 5. 5 menos 4, 1. E 3 quartos elevado a 1 dá 3 quartos. Então, se eu tiver essa multiplicação e depois essa divisão, meu resultado vai ser 3 quartos. Próxima propriedade, potenciação de potência. O que significa isso? Eu tenho aqui uma potência e essa potência está sendo elevado a outro expoente. Isso daqui eu resolvo como? Eu repito a minha base e multiplico os meus expoentes. Isso daqui vai ficar 3 quartos elevado à sexta potência. Fechou? Só multiplico os meus expoentes. E por último, a nossa radiciação de fração. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver esse trem, prof? Bom, o que a gente faz aqui? A gente pode separar em duas raízes. A raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Raiz quadrada do número 9 é 3. Lembrando que raiz quadrada é o inverso da potência. Ou seja, que número vezes ele mesmo que vai dar esse valor da raiz. 3 vezes 3 dá 9. Então a raiz quadrada de 9 é 3. Mesmo pensamento para 16. Raiz quadrada de 16 vai ser um número que ele vezes ele mesmo dá 16. Esse número é 4. Bom, pessoal, então essas foram as propriedades de potenciação de fração que a gente trabalhou hoje, beleza? Valeu!